Com as bênçãos de Deus, damos início à 50ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Bengala fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Versículo 4. Palavra de enigma prevalecerão contra nós, e tu poderás as nossas impiedades. Solicito o vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando que faça de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Direitos da criança e adolescente. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Solicito aos vereadores, solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Presente. Elivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 48ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 48ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 56ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 56ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 57ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 57ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 15/2018, do projeto de lei 16/2018, do projeto de lei 17/2018, e também o recebimento do projeto de lei 18/2018. Anuncio o recebimento das respostas aos requerimentos de número 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165 e 166/2018, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio que foi negada a tramitação do projeto de lei 14/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução de lei orçamentária do município para o exercício 2019 da outra providência. Posteriormente, será restituído ao Executivo. Anuncio o recebimento da moção de número 5/2018. Anuncio o recebimento da moção de número 6/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 195/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvida do plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento de Rafaela de Oliveira Rocha, ocorrido no dia 25 de abril de 2018. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 26 de abril de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 196/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento de Joana Maria de Jesus, ocorrido em 23/4/2018. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 24 de abril de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Rafaela de Oliveira Rocha e também da senhora Joana Maria de Jesus.
Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais Requerimento 197/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na estrada municipal Jaziel do Prado Ferreira, em frente ao número 311, Alto do Taré, existe um poste de madeira, foto e anexo. Considerando a grande probabilidade de esse vir a cair e, consequentemente, causar grandes danos e prejuízos, tanto às residências ali instaladas, como também aos munícipes e veículos que transitam pelo local, é que, requer mesmo, ouvido plenário, seja oficiada a Companhia Piratininga de Força e Luz, solicitando a substituição desse poste com a máxima urgência. E segue alguns questionamentos. Há possibilidade de ser substituído o poste de madeira por poste de concreto no local acima citado? Se positivo, quanto? Se negativo, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de abril de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 198/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Constando que a viela Pedro de Almeida, Vila Pedágio, entre as ruas Rio Grande do Sul e Floriano Vieira, não possui pós de iluminação pública. Constando que esse vereador tem sido procurado por diversos moradores. Constando que esses moradores estão tendo vários transtornos devido à falta de iluminação no local. Considerando que há extrema desada de iluminação no local citado devido à falta de segurança que a atual situação causa aos moradores. Segue fotos anexas, é que requer na mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e a empresa CPFL, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe possibilidade de instalação de um pó de iluminação na viela Pedro de Almeida, em frente ao número 27, Vila Pedágio? 2. Caso positivo, quando será realizada a instalação? 3. Caso negativo, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 26 de abril de 2018, Beto, vereador, requerimento acompanha fotos. Requerimento 19/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Recentemente, o Poder Executivo procedeu à alteração no fluxo de veículos ao longo da rua José Cerone, fato que, notoriamente, em que pese ter dado maior fluidez na lei da via, por outro lado, acabou por intensificar o trânsito de veículos em vias que anteriormente resumiam-se tão somente ao trânsito local. Por conta de tal condição, não só esse vereador, como o vereador Edmo, diga-se, ambos moradores da rua Enio Fabiani, uma das vias afetadas com a mudança do fluxo, passaram a solicitar ao Executivo a implantação de lombadas nas ruas Luzia Fabiani Cerone, Josefina Necerone e Enio Fabiani, diga-se, normalmente por conta do súbito aumento de veículos no local e de pontos críticos para colisões, fotos anexas. Cite ainda que dentre os pedidos do vereador, tal como já debatido em plenário, foi o de que houvesse restrição de trânsito de veículos pesados, articulados e de tratores, máquinas, pelos locais citados, em razão de que, infelizmente, os condutores de tais veículos, ao invés de estacionar os mesmos junto ao pátio da CBA, diga-se, eis que prestadores de serviço em tal empresa acabam por valer-se de tais vias como meio de estacionamento, tornando a vida dos moradores do local um caos, já que comumente acabam por fechar as ruas com tais veículos, quando não raramente convive com o trânsito de carretas carregadas com mais de 40 toneladas de carga, transitando em ruas não projetadas para tal fim, diga-se, sem nenhuma necessidade, já que poderiam simplesmente deixar os veículos estacionados no referido pátio. É certo que, em resposta a requerimentos anteriores, o Executivo, diga-se, por um suposto estudo, respondeu que a implantação de lombadas não seria possível ante o suposto baixo fluxo de veículos. Estudo esse que não condiz com a realidade, pasme, vivida por esse vereador no dia a dia. É que requer na mesa, ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. Existe possibilidade do senhor prefeito reavaliar a possibilidade de implantação de redutores de velocidades nas ruas Enio Fabiani, Josefina Necerone e Luzia Fabiani Cerone, no momento porque é fato comprovado o alto fluxo de veículos no local? Se sim, quando, se não, favor enviar cópia do referido estudo realizado pelo setor de trânsito, o qual justifica tal intervenção. 4. Existe a possibilidade do Executivo restringir tráfego e estacionamento de veículos pesados, equipamentos, máquinas, caminhões, carretas nas vias citadas, inclusive na rua José Cerone, exceto para carga e descarga? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Bom, esse tema já tem vindo aqui na sessão por algumas ocasiões, e é um tema que envolve, às vezes, pedidos simples, que é a implantação de lombada, que envolve um pedido de modificação, restrição de acesso de determinados tipos de veículos. O que entristece a gente é que nós fizemos esse pedido recentemente para o Executivo, porque somos procurados por moradores dessa rua, o Edmo é morador lá e sabe do que eu estou falando bem, e são vias que ficaram muito perigosas, principalmente depois que a rua José Cerone se tornou... houve uma alteração de fluxo de veículos, como o trecho da cooperativa ali da Presbítero Valdemar Machado e outras vias, o que acabou sufocando esse quarteirão e fazendo com que o número de veículos ali que transitem tenha aumentado. E simplesmente não se foi colocado placa de pare, não se foi colocado nenhuma sinalização eficiente no local e nem tampouco um redutor de velocidade. A gente, mesmo vivendo isso todos os dias, fizemos o pedido para o Executivo e, infelizmente,
A resposta poderia até vir que não havia, sei lá, verba para se fazer isso. Mas responder que havia um estudo que não era necessário, aí é contradizer o que a gente vive 24 horas por dia. É mostrar que não foram lá porcaria nenhuma, porque eu moro nessa rua, eu sei o que acontece. Nessa rua eu posso dizer que, pelo menos nessa rua, o que acontece. Então a gente pede aqui para o senhor prefeito que reavalie a condição, e que se tem um estudo, que nos mande se foi feito algum estudo de fato lá, ou se foi simplesmente alguém que deu um Ctrl+C, Ctrl+V e copiou a resposta e respondeu ao requerimento. Tanto o meu requerimento, como acredito do vereador Edmo que tenha sido no mesmo sentido. A outra questão que a gente tem debatido é a questão do tráfego de veículos pesados, de caminhões, de veículos articulados e de tratores. É um absurdo você ter que conviver numa cidade que já sofre com o trânsito, uma cidade que não tem um planejamento específico de trânsito, né? Tem fotos aqui do qual um munícipe mandou, não fui eu nem que tirei, né? Que, por exemplo, você tem que conviver com caminhões desse tamanho numa via que mal cabe ali um veículo. Então, esses veículos todos os dias estão lá. Quando não, alguns finais de semana, a pessoa sobe com uma carreta na via e estaciona na contramão, fecha a saída de vizinho, põe o caminhão com o eixo em cima da calçada, quebra a calçada, e é um assunto tão fácil, que não depende aí de nenhum investimento significativo no município, depende da boa vontade e depende de ouvir o pedido do vereador, que às vezes exclama, que está na rua, que recebe a reclamação da população. Então, quando se traz aqui, eu vi aqui que tem um requerimento do vereador Renatinho, que eu vou ler, Hamilton Moratti. É porque o vereador conhece a necessidade, porque alguém o trouxe essa reclamação, né, ou um grupo de pessoas trouxeram essa reclamação. Mas, enfim, a gente acaba não sendo atendido. E como essa mudança de trânsito já aconteceu, no começo até que não, as adaptações vão sendo feitas pouco a pouco. E acaba que acontecendo que a gente não vê isso. Então, a gente roga para o senhor prefeito, na resposta desse requerimento, que reavalie, porque não foi feito estudo nenhum sobre essa situação, não foi. Então, que reavalie a questão e possa atender, não ao pedido desse vereador, mas dos vereadores dessa via, que se ele for lá ver as calçadas que estão sendo danificadas, ele vai entender a necessidade de se restringir o trânsito de veículos pesados na via. É o que eu tinha a comentar, presidente. Continua a discussão. Pois não. Em tempo, o vereador pediu a palavra, então 5 minutos com a parte, vereador. Além dessa questão do trânsito que a gente vê, a gente tem observado também muitas placas que estão em local errado. Aqui mesmo na Paulo Dias a gente vê que tem uma placa de lombada, ela está amarrada com fio, né? Placas que existem em locais inapropriados, né? Então, fazendo uso da palavra com o requerimento do Dr. Alexandre, né, realmente a gente vê ali que existem caminhões estacionados em locais errados. São essas as minhas considerações. Continua em discussão. De um vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 199 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento número 200, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a reivindicação dos moradores residentes na rua Hamilton Moratti, bairro Santa Luzia, que solicita implantação de lombada próxima ao número 270. Acusando que esse pedido deve ser ao fato do abuso de velocidade por parte de alguns condutores de veículos automotores, o que coloca em risco a vida dos pedestres que transitam pelo local, é que requer a mesa, devido ao plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da implantação da lombada nesse local? 2. Se positivo, quando será implantada? 3. Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 3 de março de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 201, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos usuários, normalmente em redes sociais, quanto à dificuldade na aquisição de cartões de transporte coletivo, é que requer a mesa ouvido do plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Existe controle e fiscalização da prefeitura quanto aos pontos de vendas de cartões de transporte para usuários? Se sim, houver relação. Se não, esclarecer como é feita a fiscalização e controle. 4. Poderia o senhor prefeito determinar a implantação de pontos de venda? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de maio de 2018, Alexandre Amaral, vereador.
Requerimento 202, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações de munícipes com buraco na rua e calçada quebrada na rua Cerqueira César, esquina com a José Hermílio de Moraes, fotos em anexo. Requer a mesa, o devido plenário seja oficial do executivo para que encaminhe o setor responsável. Há a possibilidade de realizar o devido reparo? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 3 de maio de 2018. Enivaldo, vereador. Segue anexo fotos que acompanham o requerimento. Requerimento 203, 2018. Seletivo, senhor presidente, senhores vereadores. Mesmo após o requerimento, o vazamento de esgoto na Avenida Senador José Hermílio de Moraes, próximo ao estacionamento de veículos da CBA na Industrial, ainda continua a céu aberto, ficando mais crítica a população que agora está com vazamento na Praça Ramos, rotatória da portaria da CBA. Considerando que o vazamento de esgoto nos locais vem causando transtornos aos munícipes, trabalhadores e moradores que ali transitam devido ao mau cheiro, que requer na mesa, devido ao plenário, seja oficiado do Poder Executivo para encaminhar o setor responsável. Quem é o responsável por esse local? Há possibilidade de realizar o devido reparo? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 3 de maio de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 204, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Para fins de conhecimento desse vereador, que requer na mesa do plenário, seja oficiado da empresa judicial para que indique todos os pontos de vendas de cartões de transporte coletivo na cidade de Ilumínio, esclarecendo sobre a possibilidade ou não de aumentos dos mesmos. Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 3 de maio de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Bom, alguns vereadores que fizeram parte de gestões passadas aí vão lembrar que a gente convocou no passado a empresa Jundiá justamente para tratar com relação à questão dos pontos de venda do cartão do transporte coletivo. Aparentemente, para qualquer um que vê de fora, é uma questão que a gente vê como simples de resolver, e não é. Hoje, infelizmente, o proprietário do estabelecimento comercial, ele não tem um incentivo tão grande para que ele invista, às vezes, o pouco de recursos que ele tem no comércio dele, principalmente aqueles que estão mais nas pontas do município, e que aplique esse dinheiro no cartão, às vezes ali na confiança de, além de estar exposto a uma situação de um crime, de um furto, de um roubo, mas a situação da demora em si da venda daqueles cartões para que ele possa recompor aquele dinheiro. E eu me lembro aqui na época que a vantagem financeira que ele tinha para isso era uma mercadoria muito barata. Então eu fiz um outro requerimento pedindo ao prefeito para que acompanhe esse assunto, um assunto que foi debatido aí na rede social, e para que também oficie a empresa Jundiá para que preste as informações. Comecei aqui a elaborar um projeto. Eu acho que se o comerciante não tem o interesse de ter, nem todos os lugares, de todos os comerciantes ter esse cartão, o que também a gente não pode aceitar é que o cidadão que não venha, por um acaso, ter o acesso a isso e seja barrado de ser transportado. Então, hoje, eu vou submeter à diretoria jurídica a gente se criar, não sei se é talvez por decreto do prefeito, mas um decreto de lei aqui da Câmara, um projeto de lei, se estabelecendo, então, que o motorista do ônibus, principalmente em determinadas ocasiões, que ele ande com um cartão de emergência com uma recarga, planilhe o usuário e que não deixe de trazer esse usuário desde que comprovado a circunstância de emergência do mesmo, né? E, evidentemente, que analisado também o eventual má-fé do usuário. Eu equiparei esse exemplo, uma pessoa como um estudante de direito faz no dia da pendura. Se você for lá e pendurar sem o dinheiro é uma questão, e se você pendurar com o dinheiro no bolso é uma outra. Então, eu acho que a pessoa com o dinheiro em mãos, ela não pode ser barrada e ser deixada de utilizar o transporte, porque é ineficiente, e a gente sabe que a empresa tem as dificuldades dela, o comerciante tem a dificuldade dele para manter, o município tem, mas o usuário não pode pagar essa questão. Então, eu peço a aprovação dos colegas para que a gente tenha a noção disso e colocando vocês a par dessa iniciativa que eu pretendo trazer. Muito obrigado. Continue em discussão. No vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Edmo Bofetti. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Alexandre Amaral, aprova. Bengala. Aprova. Vereador Beto. Enivaldo. Aprova. Aprovado. 204. Requerimento 204 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar as leituras. Requerimento 205, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Há instalada sobre a rodovia Raposo Tavares, nas proximidades do bairro Pedágio, uma passarela para a travessia de pedestres. Essa passarela, segundo denúncia postada em rede social e também por vistoria que lá realizamos, não apresenta condições ideais de acessibilidade, necessitando também de reformas e manutenções gerais. A obra que entendemos deva ser feita pela concessionária CCR é mais um dos exemplos de descaso com os usuários do serviço prestado.
É necessário lembrar que há na rodovia Raposo Tavares, dividindo a cidade, uma praça de cobertura de pedágio. Entretanto, muito pouco notamos no sentido de melhorias na extensão da via, a ponto de se manter uma passarela sem condições ideais de acessibilidade. Nesse sentido, é que requer a mesa do plenário seja oficiada a CCR Oeste, que, tomando conhecimento do presente, determine imediata vistoria na passarela, situada nessa cidade de Arlindo, e assim nos informe. É possível realizar reforma e manutenção na passarela Credo Negrelli, de modo a adaptá-la para uso de cadeirantes e passagem de carrinhos de bebê? 2. Qual o prazo para a realização de tais adaptações? 3. Caso não seja realizada a adaptação, justificar o motivo. 4. Por fim, informar quais as obras a serem realizadas no trecho que compreende a cidade de Arlindo sob concessão da Via Oeste, bem como se pretende realizar no KM 79 acesso mais seguro aos moradores daquela localidade. 5. Por fim, encaminhe cópia do presente à Artesp, a Comissão de Transportes e a Comissão de Acessibilidade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sala de sessões, plenário vereador Leandro Silva, 4 de maio de 2018, Eduardo da Delegacia, vereador. Segue anexo a denúncia e a reportagem da rede social. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Eu pedi, inclusive, a correção do requerimento no tocante à autoria, que eu tinha conversado com a vereadora Meire, e fizemos em conjunto esse requerimento. Foi uma manifestação de um munícipe em rede social, demonstrando o estado daquela passarela do bairro Pedágio, que tem o nome de Credo Negrelli, se não me engano. A passarela do pedágio, para nós que estamos aqui, todos nós a conhecemos. A CCR Oeste é uma empresa, uma concessionária de serviço público, que dividiu nossa cidade, né, com um posto de pedágio. Eu já venho discutindo há muito tempo essas questões da CCR Oeste, mas existem alguns requerimentos que sequer vem resposta. Tamanho é o desprezo que a concessionária tem com o poder constituído do nosso município. Vários outros assuntos. Desde aquela entrada sem qualquer tipo de desaceleração ao KM 79, que quase deu uma fatalidade. Pontos de travessias na cidade que são horríveis, vindo a duplicação, tendem a piorar se a gente não tiver força, chegando ao ponto de ter uma passarela como aquela que uma pessoa com carrinho de bebê não consegue passar. Então imagine um cadeirante como que vai fazer. Eu sei como faz. Passa ali pela frente da praça e cruza ela, como já vi mais de um fazendo. É assim que faz. Então, uma empresa que aqui explora a cidade, explora do ponto de vista do pedágio. Deixa aqui seus impostos, mas eu não vejo responsabilidade social algum também, porque eu ando por aí, você vê CCR Oeste, apoia projeto, não sei das quantas. Você vê projeto apoiado em todo lugar, e aqui finge que apoia projeto. Coloca um telão na praça, fala Semana do Cinema, e passa filme de 400 anos atrás. Então, tudo isso serve para falar o quê? Que é uma empresa que não tem compromisso algum com a cidade, não tem responsabilidade com a cidade. Tanto que esse requerimento, além de fazer as perguntas e pedir o conserto, a gente encaminha a Artesp e encaminha as comissões da Assembleia Legislativa. Frise-se algo importante, que nós já encaminhamos por e-mail a assessoria do deputado Edmir Chedid, que aqui estando se prontificou de elevar essa discussão a nível da Assembleia Legislativa, refazendo o pedido pela Assembleia, né? E conhecendo a assessoria do deputado como eu conheço, eu tenho certeza aí que nas próximas sessões da Câmara Legislativa vai ser apresentado esse pedido pelo deputado. Por que eu falo isso? Porque eu não acredito, francamente, que só com esse pedido a gente consiga movimentar, mas talvez vindo por iniciativa da Assembleia Legislativa, de um deputado que tem, obviamente, uma inserção maior, inclusive na fiscalização de uma concessão de serviço público estadual, daí porque, né, é importante a ideia de se enviar o deputado estadual, talvez a gente consiga. Um outro ponto que eu me recordo foi quando o vereador Geraldo conseguiu uma agenda, salvo engano, na Artesp, e nós nos fomos para lá. Acho que é importante também a gente tentar novamente essa... Pois não, vereador? Eu sou relator da comissão que foi criada aqui com relação à duplicação da rodovia, e o Inivaldo é o presidente. Nós estávamos justamente discutindo isso, de marcar e levar todos esses quesitos para se discutir, como nós fizemos em outras ocasiões. Mas está de parabéns o requerimento e tem a nossa aprovação. Inclusive, fica aberto aos membros da comissão para que deseje assiná-lo, né? E ele foi uma resposta a um reclame pontual de rede social que tem sido aí, muitas das vezes, bem utilizado na hora de pedir alguns tipos de informações.
Então, por que digo isso? Que levando isso ao conhecimento da Assembleia Legislativa, eu acho que ganha mais força a questão do pedido. E, inclusive, quando aberta essa agenda aí, eu gostaria de tentar introduzir algum deputado que tem essa gestão e, obviamente, contando já com a presença do prefeito. Então, a gente espera que, através de todos esses movimentos, todo esse conjunto de prefeitura, comissão, vereadores, Assembleia Legislativa e a própria Artesp, a gente consiga ter força de exigir, olha que absurdo, exigir uma reforma e uma manutenção e uma adequação de acessibilidade a uma passarela de uma empresa que crava um posto de pedágio dentro de uma cidade e cobra R$ 8,60 para se passar por ele. Então, eu acho importantíssimo que a gente faça tudo isso, mas levando em consideração que, para mim, eu continuo achando que é um absurdo ter que fazer isso. Eles tinham que fiscalizar o que eles têm e colocar de acordo com o que a comunidade precisa. São as minhas considerações. Continue em discussão, requerimento 205. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, peço ao secretário que faça a votação nominal. Geraldo Atleta. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Requerimento 205 segue aprovado por 8 votos e está à disposição de quem deseja consigná-lo. Requerimento 206, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Cruzando com o atraso da entrega dos carnês e cobranças do IPTU, as finanças municipais podem ser afetadas. Cruzando que nesse sentido também nos preocupa que a população terá menos prazo para parcelamento e pagamento do IPTU, que requer mesmo ouvido plenário, seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. Já foi estabelecido o calendário 2018 do prazo de cobrança do IPTU? 2. Quando serão emitidos e distribuídos os carnês IPTU? 3. Quais os motivos do atraso? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 4 de maio de 2018. Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Esse requerimento ele foi muito fácil de fazer, porque eu só troquei a data de 2017 pelo 2018. Porque parece que o cachimbo ele entorta a boca, né? E é o que acontece. Só que na vez passada ainda eu fiquei de boa, porque, não, a administração nova está chegando, está se adaptando, então é uma coisa que nos preocupa mesmo, né? Poderia ser que alguém não tivesse dado a devida atenção, ou que se deixou, passou a ser despercebido e começou a se mexer numa época já que, como se diz, já era uma época tardia. Mas o que nos preocupa é que a gente vê, por exemplo, o Estado, o carnê de IPTU já chegou junto com o cartão de Natal. Por quê? Porque eles sabem que todo mês de janeiro se inicia e em março você paga a última parcela. Como deveria ser o IPTU? O cidadão de bem, o cidadão que tem sua residência, o cidadão que paga seus impostos, que cumpre com as suas obrigações, mesmo ele estando descontente, sabendo que o IPTU, talvez ele não tenha o retorno que ele espere, mas ele paga o serviço. Eu, pelo menos, procuro pagar os meus impostos dentro do prazo. Então, o que você vê? Uma administração que nós estamos no mês de maio, né, praticamente aí entrando na segunda semana de maio, não se chegar ao carnê de IPTU, né, não está precisando de dinheiro. Porque se tivesse precisando de dinheiro, pode ter certeza que o carnê já estava na porta de todo mundo. Então, é um absurdo tão grande, porque isso, além de atrasar, mas o dinheiro vem, ninguém vai deixar de pagar. A questão do parcelamento. Muitas pessoas, eu vejo, às vezes, pessoas mais de idade, elas se preocupam com a chegada do carnê. E não veio o carnê. Algumas chegam a perguntar, as mais novas, que mais querem tirar onda, se o prefeito vai dar isenção, já que não arruma aí, a parede de raio-x não arruma outra coisa, se vai ser isento, se vai ser contemplado. Né? Outras pessoas já se preocupam, outras pessoas falam, puxa, Alexandre, toda cidade é 10 parcelas, às vezes hoje qualquer parcela pesa no orçamento. Então, quanto mais se chega no final do exercício, mais difícil se torna e menor a quantidade de parcelas que se pode ser feito o parcelamento. Então, assim, a gente cobra uma solução do Executivo que distribua, que faça a questão urgente, porque nós não podemos reclamar. Só a Companhia Brasileira de Alumínio paga mais de 1,5 milhão de IPTU ao ano. Esse dinheiro certamente está fazendo falta, porque deve não estar fazendo falta, porque se tivesse já tinham emitido pelo menos um carnê, né? Tinham feito e levado lá. É fácil. Então não vê. Então eu não consigo entender a desculpa esfarrapada. Eu não consigo entender como que as pessoas montam uma equipe e essa equipe não sabe, meu Deus, que vence o IPTU, que em janeiro as pessoas precisam pagar IPTU, que as pessoas precisam cumprir com as suas obrigações tributárias. Eu não consigo entender qual é a dificuldade de estabelecer um calendário para isso. E como você sonhar que essas pessoas não conseguem estabelecer o IPTU todo ano, sonhar que um dia vai ter uma programação de entrega de água, de ter uma programação de manutenção de estrada? Nunca. Que nem o IPTU, que é tão simples de fazer,
ou pelo menos, eu não consigo entender uma dificuldade, você consegue. Como eu disse, no ano passado, havia uma justificativa. Administração anterior. E qual é a justificativa agora? Qual que é a justificativa? O ano anterior não deu tempo. Tinha que ter 18 meses o ano para ver se chegava no mês certo. Então, assim, é uma coisa tão simples, mas até nisso o vereador apanha. O vereador não recebeu o carnê de IPTU. Às vezes a mesma pessoa chega, você fala, pô, ela reclamou de N coisas do município. Ela vem, olha, mas não recebi meu carnê de IPTU ainda. Se justifica como? Uma conta que você sabe que vence todo início de ano, que o município tem a obrigação de pagar todo começo de ano. Nós vamos entrar junto e não vem. Espero que venha até o dia 31 de dezembro de 2018. Porque é ridículo essa questão na cidade. É ridículo e é uma coisa sem justificativa, ao meu ver, para tanto. É o que eu tinha discutido o requerimento. Continue discussão, requerimento. Sua palavra. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Não tem justificativa mesmo. Tem coisa que dá para justificar e tem coisa que não dá para justificar. Falávamos ainda há pouco aqui, né, vereador Alexandre, com o prefeito, cobrando que corra com isso daí, porque afeta demais algumas pessoas que poderiam parcelar em 10 vezes, já não dá mais tempo de parcelar em 10 vezes. E se você sugerir, por exemplo, que mande uma autorização legislativa para parcelar em 10, passando do ano, como conversava aqui com o Nezinho agora mesmo, você faz encontrar um com o outro, então também acaba não ajudando, acaba pesando mais ainda. Uma cidade que tem um déficit de receita própria, atrasar carnê de IPTU é brincadeira. No primeiro ano, houve um choque de decisões lá, dentro da prefeitura. Funcionário de carreira que estava no setor tributário sustentava que poderia ser feito. Funcionária que acabava de chegar sustentava que tinha que licitar. Desse imbróglio, atrasou tudo aquilo, fez acho que a licitação, o banco ganhou e mandou. Pois já tem experiência de que ia ter tudo isso. Então, por exemplo, em outubro do ano passado, já podia ter licitado para o ano que vem quem que vai fazer, quem que vai ganhar. E também não entendo por que já não faz uma licitação que cubra uns 5 ou 6 anos da mesma prestação de serviço, que também pode ser feito, né? Aqui também pode ser feito. Tem coisa que não se justifica, em impossibilidade nenhuma. Quando você pensa em nível de orçamento, só a CBA compõe aí de imposto direto, que fica aqui dentro da cidade, acho que algo em torno de R$1,5 milhão de reais, R$1.300.000, que dá para fazer muita coisa. Não tem realmente o que falar, só tem que concordar com o vereador e pedir diligência da prefeitura. Pedir diligência. A gente, quando vem aqui, a gente pensa se vale a pena considerar algumas coisas, mas eu tenho que falar. O setor financeiro da prefeitura do município de Alumínio é fraco. Fraco. Triste uma situação dessa, mas é muito fraco. Muito fraco. Eu acabo de despachar o projeto da lei orçamentária para o exercício do ano que vem. Peça mais importante que o município pode ter. Eu acabo de dar não trâmite e pedir a restituição à prefeitura para que os técnicos que compõem isso daí consigam chegar num acordo do que a gente deve votar. Você acha que tem como eu considerar qualquer outra coisa que não seja a falta de diligência num setor tão importante como esse? Que é algo, diga-se de passagem, que tenho falado há tempos, também, prefeito. Não só da questão de IPTU, mas de todas as outras questões. De todas as outras questões que ficam aqui. Como que eu vou dar o serviço público se eu não recolho a principal fonte de imposto que a gente tem na cidade? Diga-se uma fonte deficitária, que eu já tenho defendido isso há muito tempo. Mas é uma fonte. Garantiu-nos o prefeito aqui que até o final desse mês entregam todos os carnês. Então, se entrega até o final do mês, o primeiro mês de exercício para o pagamento é o mês de junho. Então, são 7 meses. Perde a pessoa que tem direito de parcelamento 3 meses. Sorte a nossa que, em regra, o nosso imposto está muito desatualizado. Porque se é um imposto igual em Sorocaba, por exemplo, que um apartamento de 100 metros aí está em torno de R$800, R$900, e as parcelas são de R$80, R$100 por mês, 3 parcelas já acaba encavalando e prejudicando. Agora, uma cidade que precisa de receita própria, eu fico pensando aqui comigo, se esses atrasos nos meses, por exemplo,
de janeiro, ou que se comece a contar a partir de fevereiro. Fevereiro, março e abril, esses 3 meses. Se o financeiro tem conhecimento disso, porque eu não tenho. Eu acho que até pode se formular por requerimento. Se esses 3 meses sem essa receita de IPTU, se eles não constituem também algum ponto de desequilíbrio no fundo de participação dos municípios. Porque senão, além da receita própria, que já é pequena, talvez esses meses sem o recebimento proporcional, porque é proporcional, e isso obviamente é informado mês a mês aos centros a fazenda pública e tal, daqui a pouco a gente está perdendo mais uma vírgula no índice de participação e a gente vê o orçamento decaindo mais uma vez. Então, o que eu espero, quando a pessoa senta numa cadeira para fazer algo, é que faça o que tem que fazer. Eu volto a repetir, diretoria financeira do município de Delmiro é fraca. Se o prefeito não tomar cuidado, como tenho alertado faz tempo, é o calcanhar de Aquiles dessa administração. São as minhas considerações. Continua em discussão, requerimento 206. Continua em discussão. Não, foi anunciado já, né? Encerrada a discussão, passamos à votação nominal do requerimento. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta. Edmo Bofetti. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Alexandre Amaral, aprova. Bengala. Aprova. Beto. Enivaldo. Aprova. Aprovado, presidente. Requerimento 260. 206 de 2018. Segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 207 de 2018. Seletivo, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações com relação ao buraco no cruzamento da Paulo Dias com a Salvador Rodrigues de Oliveira, solicita seja oficiado do senhor prefeito se há possibilidade, em caráter de urgência, de efetuar o reparo no local. Se sim, quando? Se negativo, quais os motivos? Sala das sessões, plenário, vereador Nando Silva, 4 de maio de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 208 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando na rua Alberto Bertelli, entre os números 231 e 253, no bairro Lidel, existem 2 árvores que podem cair atingindo casas. Considerando que, segundo reclamações e que pelo que notamos, tais árvores de fato apresentam risco de acidente, especialmente na hipótese de mau tempo, com chuvas e ventos fortes, de dias requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiada a Defesa Civil Municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade de fazer o corte das referidas árvores? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Nando Silva, 4 de maio de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Está na estiagem, vereador, para ficar seco. Requerimento 209 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que diversos munícipes que utilizam do DETRAN me procuram para solicitar uma cobertura na porta de entrada do local de atendimento. Considerando que nos dias de chuva e muito sol dificulta o atendimento aos munícipes que requer mesmo ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do executivo executar a cobertura na porta de entrada do DETRAN? Se positivo, quando será realizado? Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Nando Silva, 4 de maio de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 210 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Sabesp fez perfuração de pavimentação asfáltica na rua Exaltino Ribeiro de Medeiros, próximo ao número 24, bairro Brasilina, e após realizou o reparo de pavimentação asfáltica, porém com reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, evidenciando novamente o buraco. Requer a mesma ouvido plenário seja oficiado a Sabesp para que preste as seguintes informações. É possível que seja realizado novamente o reparo no local, a fim de sanar os problemas provenientes da deterioração e evitar futuras complicações? 2. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Nando Silva, 23 de abril de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Requerimento 211 de 2018. Considerando que na rua Ayrton Senna há um poste de madeira com grande probabilidade desse vir a cair, foto em anexo, e consequentemente causar grandes danos aos munícipes e veículos que transitam pelo local. É que requer a mesa seja oficiada a CPFL, solicitando a substituição desses postes com a máxima urgência. Há possibilidade de ser substituído o poste de madeira por poste de concreto? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Nando Silva, 27 de abril de 2018, Edmo Bofetti, vereador, anexo a foto do local. Requerimento 212 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os moradores do bairro Oncinha vêm sofrendo com constante falta d'água, mesmo após os reparos das vias, que eram um dos motivos anteriores à falta de água no local. É que requer na mesma ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Por qual motivo os moradores do bairro estão ficando sem o fornecimento de água? 2. A previsão de quando será restabelecido o fornecimento de água para os moradores? Sala de sessões, plenário, vereador Nando Silva, 20 de abril de 2018, Edmo Bofetti, vereador.
Requerimento 213 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração de pavimentação asfáltica na rua Andrelino de Jesus, próximo ao número 155, bairro Brasilina, e após não realizou o reparo da pavimentação asfáltica, requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado da Sabesp para que preste as seguintes informações. A previsão para que o reparo solicitado seja realizado, sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, 23 de abril de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Bom, queria cumprimentar aqui o vereador Edmo. A gente viu que tem cobrado bastante, debatido bastante a questão dos reparos que a Sabesp tem feito, como a gente já teve aqui casos da audiência pública. E esse aqui também é um dos casos assim, do qual o reparo não é feito. O reparo não é feito num tempo hábil. Então, nós votamos aqui, como já foi falado no passado, uma lei que justamente previa um prazo para que a prefeitura cobrasse a Sabesp da execução e como também devolvesse a execução nos moldes de que ela vinha encontrada na situação que ela vem encontrada o local que houve a perfuração. Só que esse assunto aqui mostra um tema do qual a prefeitura de Alumina está totalmente carente, que é chamado de fiscalização. E fiscalização em todos os seus setores, fiscalização tributária, fiscalização de obras, fiscalização sanitária, ou seja, não se tem nenhuma fiscalização, não se tem. Muitas das pessoas, e principalmente quem trabalha errado, que é o caso da Sabesp, não sofre nenhuma penalidade. Então a gente fica cobrando, porque são assuntos que queimam na mão da gente, que doem na mão da gente, mas assim, o setor responsável mesmo que deveria fiscalizar, que deveria cobrar, que deveria autuar, que inclusive virar receita, não faz esse tipo de serviço. Não executa. Então, a Sabesp hoje é muito confortável receber o do vereador e amanhã, eu tenho certeza que o Isaías vai mandar uma resposta, atendemos o pedido do vereador, como eu fiz um outro pedido aqui outro dia da Santiago, nós vamos ver o que está acontecendo, se não mexer no bolso da pessoa, e no caso aqui específico de uma empresa que é potência, de uma empresa que prega dentro da sua economia, dentro das suas diretrizes, uma política de qualidade no serviço, qualidade no abastecimento, qualidade, enfim, falou em abastecimento, se fala de tudo, se fala até na ponta do serviço que foi executado. E hoje aqui a Alumina a gente vê, não só puxando um pouco o assunto aonde não é feito o serviço, a demora de onde não é feito o serviço, a gente vê a questão do serviço mal executado. E a gente não vê qual ação, o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer para punir isso. A gente criou uma lei, quem deveria fiscalizar, não fiscaliza. Né? A gente vê aí, por exemplo, hoje, o exemplo de lei seca, uma lei que funciona, a lei das pessoas que não podem fumar em espaços públicos, que hoje não tem cobrança, mas que entrou na memória das pessoas, que entrou na reserva pessoal da pessoa. Porém, com relação à fiscalização, a gente não vê. Então, a gente vê hoje aqui na cidade pessoas transportando passageiro, pessoas que não são taxistas, nem colocando filho, aí às vezes fala ainda que o prefeito autorizou. Tem uma lei que diz que não molda. Então, aqui é a total falta de fiscalização do executivo. Um problema que não demanda dinheiro, que não demanda investimento, que não demanda arrecadação própria, que não demanda fundo de participação do município, não demanda nada, a não ser o bom senso, o comprometimento e o trabalho, a organização de se fazer isso. Então, a prova que o requerimento, eu acho que a Sabesp tem que ser cobrada incansavelmente, água mole em pedra dura. Parabéns ao vereador. Mas que fica um recado aqui que quem deve cobrar também, fiscalizar, que daí funcionaria, seria a prefeitura. Então, fica evidentemente a aprovação, os parabéns à autoria do requerimento. Tenho certeza que o vereador foi aprovado como a gente é procurado, e às vezes você passa com o carro e incomoda. Você vê um serviço tão simples, um negócio tão fácil de ser resolvido, e parece que passa despercebido por quem deveria percebê-lo, né? Parece que é míope, quem deveria percebê-lo, nesse caso é míope. É o que eu tinha a comentar, presidente, muito obrigado. Continue em discussão, Peço requerimento 213. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Demanda um pouquinho de investimento, sim, vereador. Tem que, às vezes, contratar, fazer concurso público, tem que dar manutenção para poder dar o carro para o cara fazer as fiscalizações. E pensando, às vezes, aqui, a gente fala algumas coisas e, obviamente, sem querer, a gente acaba atingindo algumas pessoas. Agora mesmo falava, o setor financeiro da prefeitura é fraco. Aí eu lembro lá da Luísa, da Kátia, funcionários de carreira aí que desenvolve. Não é o setor, é o diretor financeiro. A gente dá nome ao boi, já acaba qualquer tipo de discussão, porque senão vocês sabem o que faz? Generalizam e colocam você em outro lugar. Agora, por exemplo, o vereador
doutor Alexandre falando aí, fiscalização sanitária. Puxa vida, eu vejo o trabalho que o Juliano tem em relação a isso, o atendimento que procura dar em relação a todos os vereadores. Eu sei que a ideia do vereador doutor Alexandre não é de atingir aquela pessoa que todo mundo aqui sabe que trabalha, mas é a forma geral que a gente não vê atendendo. Parece que destoa da ideia do requerimento do vereador Edmo, não é, porque tudo isso está atrelado a uma única coisa, que é a capacidade de fiscalização do município e a permissão que se dá que as pessoas fiscalizem. Então, vou dar um exemplo bem claro, referente a isso, necessidade de fiscalização. Dia desse, aquele caminhão que ficava estacionado ali, vendendo 50 mil chocolates por R$10. Teve a fiscalização lá. Talvez a comunidade não goste, porque quer pagar mais barato naquele chocolate, mas não tinha condição de estar ali, ficava debaixo do sol, num caminhão sem refrigeração, sem nada, o dia inteiro para vender. Foi lá, acho que foi feita uma autuação, mandou embora da cidade, para mostrar que aqui tem lei. Acredite, veio um carro de um outro setor para pegar o fiscal aqui dentro da prefeitura para levar. Porque é óbvio que tem custo, mas é um custo que tem que ser arcado pelo município. Porque isso implica necessariamente na organização. Se a Sabesp tivesse levado, desde a edição da lei, que foi da autoria do vereador doutor Alexandre, que eu não me recordo a data, mas pelo menos acho que já tem uns 4, 5 anos da aprovação dessa lei, tivesse levado umas 5 multas no primeiro ano, e depois a gente vendo que não estava sendo respeitado mesmo com a multa, tivesse dobrado o valor dela aqui por uma outra autorização legislativa, e tivesse levado mais 5 e parasse e começasse a resolver, até porque as autuações que ela leva no município compõem um processo administrativo que pode ser usado contra ela em processos em outras cidades, então eles buscam estabelecer uma melhoria no serviço público. Essa ideia de se defender fiscalização dos contratos da concessão de serviço público, eu tenho falado há muito tempo. Há muito tempo. Desde o primeiro mandato, entrei com a mesma vontade, não que ela tenha diminuído, mas batendo em cima da Sabesp, fazendo audiência pública. Eu me recordo da audiência pública que teve aqui o vereador Edmo com sede da empresa, e é isso que tem que ter mesmo. Só que a gente fica vendo que essas audiências públicas não servem apenas para nos enrolar, essa que é a grande questão. E termina aqui, parece que vai resolver tudo na semana seguinte. Essa é a impressão que dá a hora que acaba. E não se resolve nada. Quando começou a ler o requerimento, acho que é o requerimento mais fácil de fazer, igual o vereador falou que foi do IPTU, porque é só trocar a data e o endereço, deixa o corpo dele fixo, porque toda semana vai ter uma reclamação referente ao asfalto da Sabesp. Toda semana vai ter, e tem que soltar a fiscalização. Tem que soltar essa fiscalização. Essa é a coisa mais importante que tem para o município. É começar a ter postura de algumas coisas. Se isso tivesse sido feito desde sempre, uma educação em nível tributário da cidade, uma educação em nível de busca de qualidade de serviço, uma educação de se apontar a todas as concessionárias de serviço público como deve ser feito e fazer a multa em cima delas, tenho certeza que a qualidade de serviço é outra. Não há como discordar disso também. Né? E isso é algo que tem que ser feito a toque de caixa, tem que soltar fiscal. Lugar de fiscal circulando a rua o dia inteiro. Obviamente com um veículo adequado, não pode ficar o fiscal sem um veículo, com uma equipe ali e com liberdade de autuação. Em todos os níveis do município, com liberdade de autuação. Não adianta nada também ir lá e autuar e depois ter gestão no sentido contrário da autuação do fiscal. Tem que liberar para fiscalizar, acompanhar o serviço, o caminho para resolver os problemas das concessionárias de serviço público do município. E quase tudo está na fiscalização e na adoção de postura. A gente tem um código de postura dentro da cidade. A gente tem um código de postura dentro da cidade. Só que esse código não é seguido. Por quê? Porque não tem fiscalização. São as minhas considerações. Continue em discussão o requerimento 213. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Geraldo Atleta. Aprova. Edmo Bofetti. Aprova. Renatinho. Aprova. Alexandre Amaral, aprova. Bengala. Aprova. Beto. Enivaldo. Aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Qual o número? Requerimento 203 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário, continua a leitura dos demais. Requerimento 214 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considero que no dia 23 de abril teve início a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, onde devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada e gestantes, que, de acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é gratuita, é trivalente, ou seja, protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe.
Considerando que, conforme citado anteriormente, podemos notar que a vacinação gratuita não é para toda a população. Daí a importância do governo municipal, por meio do Departamento Municipal de Saúde, intensificar as ações objetivando orientação de toda a população quanto às medidas de prevenção, com campanhas nas escolas, uso dos meios de comunicação de circulação local, informando as principais atitudes que possibilitem evitar o contágio, tais como lavar sempre as mãos, principalmente após tossir e espirrar, utilizando água e sabão, ou ainda álcool gel, 70%. Utilizar lenços descartáveis, deixar o ambiente sempre ventilado, cobrir boca e nariz sempre que espirrar ou tossir, não tocar na região dos olhos, nariz e boca sem que a mão esteja limpa, não compartilhar objetos de uso pessoal como garrafas, copos e talheres, evitar contato com pessoa doente, evitando abraços, beijos e apertos de mão, e evitar aglomerações em épocas em que o número de casos da doença for alto. Considerando que o problema é grave, haja vista a facilidade de contaminação e o risco do vírus levar o paciente a óbito. O fato é que os responsáveis pela saúde do município devem tomar as devidas precauções com antecedência, realizando visitas nas repartições públicas, nas escolas da rede municipal de ensino e também nas escolas particulares e do Estado, levando informações, medidas preventivas, verificando as condições de higiene, se há à disposição de alunos e professores álcool gel 70%, a lei da distribuição de carteiras informativas. É que, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Como está a campanha de vacinação contra a influenza, vírus da gripe no nosso município? Quantos munícipes entre crianças, idosos e adultos receberam a vacina até a presente data? Discriminar a quantidade conforme faixa etária. 2. Existe campanha em andamento objetivando conscientização e orientação da população com as medidas profiláticas que devem tomar para evitar o contágio com o vírus da gripe? Como está sendo realizada? 3. Existe campanha específica nas escolas da rede municipal de ensino, objetivando a conscientização de alunos e professores quanto à necessidade da prática das medidas de se prevenir a contaminação com o vírus da gripe? Como está sendo realizada? Há álcool gel 70% de sabonete líquido à disposição de professores, alunos e demais servidores das escolas da rede municipal de ensino? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 4 de maio de 2018, professora Meire Barbosa, vereadora. Peço para discutir o requerimento, presidente. Vereadora, 5 minutos com a parte. Bom, boa noite a todos os presentes. A importância desse requerimento se dá ao fato de que a gente percebe que algumas doenças que circulam em determinadas épocas, como o caso da gripe, né, do vírus influenza, que acaba acometendo o país aí no período de inverno, a gente sabe que muito pode ser evitado apenas com profilaxia. O que seria profilaxia? A prática de uma higiene adequada. Eu trabalho em ambientes que também são em escolas, né, que também são escolas públicas, e nessas escolas, mesmo com a escassez de recursos, que a gente sabe que não se envia uma quantidade importante de dinheiro nos estabelecimentos de ensino, mas a gente consegue administrar isso de maneira que tenha sabonetes nos banheiros, né? Uma questão mais utópica, que é uma secretaria diferente, mas eu trabalho em ETEX, onde tem papel toalha, né? A gente tem álcool em gel distribuído em vários locais da escola para que se faça a higienização das mãos. E eu fico muito preocupada com a situação de alumínio, porque eu sei que nem sabonete não tem nas escolas. Nem sabonete. E fico mais preocupada ainda de ouvir rumores, vou dizer rumores porque eu não sei se é verdade, mas já ouvi rumores de que já teve pessoas acometidas, né, que faleceram, né, entraram em óbito aqui, uma criança no município por causa do vírus influenza. E aí a gente fica se perguntando, né, onde eu trabalho, já foi feito campanhas, a gente tem as áreas de risco de contaminação demarcada por um trabalho de logística que foi feito, as bolinhas indicando o grau de contaminação em determinados locais, placas alertando para que se faça a higiene das mãos, para que não fique se tocando, beijando, pegando na região do rosto, da boca. A gente sabe que tem medidas básicas que podem instruir o aluno, e o aluno passar isso em casa, que é fazer um gargarejo, é fazer o uso de água morna com sal para higienizar o nariz, porque a gente sabe que o vírus ele dura aí algum tempo nas vias respiratórias, e com essas medidas acaba se evitando o contágio. Todo mundo fala, quando está com algum mal-estar, que está gripado, né? A gente sabe que a gripe é uma coisa muito séria. Nós ficamos resfriados.
né? Porque a gripe mesmo ela é uma coisa que se vem, né, com a força que esses vírus que se mutam e se modificam a cada ano, ele vem para matar. Ele vem para óbito mesmo, e a ação é rápida. Então, eu fico muito preocupada de ver que, se o básico é lavar as mãos e higienizar as mãos, por que não disponibiliza nem o sabonete líquido para os alunos? Disponibiliza, incentiva o uso consciente, tem professor de ciências dentro das escolas, façam projetos, né? Eu acompanhei projetos simples de professor de ciências que eu trabalhava comigo, de fazendo focos de contaminação com gelatina, colhendo bactéria, colocando para crescer, para mostrar para o aluno que às vezes o telefone celular dele é mais infectado do que o próprio vaso sanitário, e eu não vejo nenhum trabalho sendo feito com essa motivação, com esse intuito, né? Não adianta só a vacina. A vacina, a primeiro momento, ela não chega em todos os grupos, ela tem uma faixa etária para ser imunizada, né? Vai ter campanha no próximo dia 12 aqui no município, mas será que todas as pessoas vão fazer o uso da vacina? A gente sabe que ultimamente vem uma corrente muito forte anti-vacina, como é o caso da vacina da febre amarela, que muita gente se recusa a tomar, né? Porque são vírus ativos aí que são introduzidos no organismo da pessoa. Então, eu fico preocupada, eu peço que o Departamento de Educação olhe esse tema com cuidado, para que a gente não tenha nenhuma epidemia, não tenha nenhum problema mais sério no município, que podia ser evitado com higiene, né? Lavando as mãos, fazendo uso de álcool gel, né? Hoje aqui, antes de falar com o vereador Alexandre tentando falar comigo, e deixa eu lavar minhas mãos, eu fico meio neura com essas coisas. Por quê? Porque eu trabalho em ambiente de muita circulação de vírus, e se a gente não faz essa higiene, você fica doente fatalmente, né? Então, eu fico preocupado com a questão do município, eu tenho familiares na rede municipal, e principalmente a gente tem as crianças que são responsabilidades nossa também, né? Então, eu gostaria que o departamento olhasse para isso, que fizesse campanhas, parceria junto com o Departamento de Saúde, para que não fique só fazendo, né, apagando incêndio, para que faça também o preventivo. São essas minhas considerações. Continua em discussão o requerimento. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Renivaldo. Aprovo. Requerimento 214 segue aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário continuar a leitura dos demais. Requerimento 215 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o avanço da tecnologia, além de proporcionar revolução nas linhas de produção da indústria, descobertas incríveis na área da saúde, proporcionou a educação à distância, avanço nos equipamentos de defesa, segurança, entre muitos outros. Considerando que uma das ferramentas mais utilizadas, que também é fruto do avanço tecnológico, são as redes sociais, por meio de computadores, smartphones, onde o cidadão se comunica em qualquer parte do mundo em segundos, com escrita e imagem. Considerando que com essa ferramenta os munícipes da rua José Afonso de Souza, bairro Santa Rita, acessaram as redes sociais e expuseram suas indagações quanto ao abandono e descaso que o Executivo Municipal está deixando esse logradouro, que não tem nenhum tipo de manutenção, o volume da poeira é enorme, inúmeras crianças apresentam problemas respiratórios graves em virtude do alto volume de pó. Considerando que, além da falta de manutenção na estrada, a ausência de pavimentação ou até mesmo uma simples projeção de cassalho, também a ausência de iluminação, o que expõe a integridade física daqueles que transitam pelo local durante a noite. Considerando que nessa mesma postagem nas redes sociais, os munícipes pedem encarecidamente aos vereadores, que são quem os representam legitimamente, para que tenham consciência e façam uma visita no local, para que assim confirmem pessoalmente a veracidade relatada quanto ao descaso que se encontra à rua José Afonso de Souza, alertando-os para que não deixem para visitá-la apenas quando forem pedir voto. É que requer mesmo o plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo Municipal tem conhecimento do estado que se encontra a rua José Afonso, bairro Santa Rita, como também a ausência de iluminação no local. 2. Quando será realizada a devida manutenção da rua citada, com pavimentação ou com pelo menos a projeção de cascalho? 3. Quando será realizada a implantação de iluminação pública no local? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 4 de maio de 2018, professora Meire Barbosa, vereadora. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Então, esse requerimento, ele se deu a um pedido atendido em redes sociais, né, por parte de uma moradora aí dessa rua,
que ela fez a reclamação, alguns vereadores foram marcados, né? E responderam. Me recordo que o vereador Eduardo respondeu, dizendo que, como eu já tinha me prontificado a fazer o requerimento, que ele ia acompanhar. Acho que o doutor Alexandre também fez algum comentário. As redes sociais, se bem utilizadas, elas são muito úteis para nós, né? A gente acha que o município é pequeno, que dá para ver tudo. Não tem como 9 vereadores acompanhar tudo que acontece, né? Os vereadores aqui têm outras profissões também, a gente trabalha, não dá tempo de fazer o atendimento que a gente faz aqui na Câmara e não dá tempo de ficar também indo em todas as localidades. Pode ser uma falha, mas quando o morador procura a rede social e apresenta de maneira respeitosa, né, essas reivindicações, elas são muito úteis. Eu não me ofendo, não, respondo, me coloco à disposição, né, e esse é um dos requerimentos que eu me coloquei à disposição de questionar. Assim que tiver resposta, vou disponibilizar para a população, né? E acho muito interessante, porque às vezes chama a atenção de coisas que a gente não viu ainda, né? Ou às vezes você vai ver, mas com a postagem você acaba vendo de forma mais ágil, né? Então é só para dar uma satisfação para os moradores da rua, José Afonso de Souza, né, do Santa Rita, e dizer que eu atendi o pedido, né, e desse requerimento. Estou assinando junto com o vereador Eduardo, e vamos aguardar as respostas do Executivo para poder informar a população do local. São essas considerações. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Alexandre Amaral, aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. O requerimento 215 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário, continue a leitura dos demais. Requerimento 216, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Não, vereadora. Eu vou pedir o arquivamento desse requerimento, que coincidiu as pessoas que pediram, né, sobre a iluminação da Travessa Pedro de Almeida, as pessoas que pediram essa providência para mim, pediu também para o vereador Beto, e como o vereador Beto protocolou primeiro, segue o requerimento dele para explicações. A pedido da autora, fica arquivado o requerimento. Solicito ao secretário, caso haja, continue a leitura dos demais. Requerimento 217, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que esse vereador foi procurado por munícipes questionando a falta do medicamento insulina humana pelo município. Considerando que a insulina é um medicamento de uso contínuo para controle de diabetes, doença que, se não controlada, traz grandes riscos à saúde do paciente, como glaucoma, catarata, retinopatia diabética, doenças renais e até amputação de membros. Sendo assim, um medicamento extremamente indispensável aos portadores da doença. Requer a mesa, nos termos do artigo 4º do ato da presidência 2/2009, ouvido plenário, seja oficiado a excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Favor nos informar quantas são as pessoas atendidas pelo município portadores de diabetes que recebem insulina para o controle da diabetes. 2. Por qual motivo o medicamento não vem sendo distribuído? 3. Por se tratar de um medicamento imprescindível no tratamento da diabetes, quando será restabelecido o fornecimento? Sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, 7 de abril de 2018, Edmo Bofete, vereador. Indicação agora. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 34, 2018. Solicito que seja realizado o reparo na cobertura do córrego da rua Teodomiro Carneiro Santiago, nas posições do número 10, Vila Industrial. Edmo Bofete, vereador. Indicação 35, 2018. Solicita a retirada de entulho e lixo jogar na rua Julieta de Castro, próximo número 70, no bairro Brasilina. Edmo Bofete, vereador. Indicação 36, 2018. Solicita a retirada de entulho e lixo jogar na rua Valdemar Machado, próximo ao número 201, bairro Santa Luzia. Edmo Bofete, vereador. Indicação 37. Solicita realizar roçado na rua Espírito Santo, pedágio. Edmo Bofete, vereador. Indicação 38, 2018. Solicita realizar roçado na rua Floriano Vieira, entre os números 15 e 206, pedágio. Edmo Bofete, vereador. Indicação 39, 2018. Solicita colocação de cascalho nas ruas T. Guimarães, bairro Pedágio. Edmo Bofete, vereador. Indicação 40, 2018. Solicita instalar luminária em poste existente na rua Luz de Lima, altura número 200, Granja Modelo. Professora Meire Barbosa, vereadora. Lido. Temos inscrito agora... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu vou deixar para fazer uso na próxima sessão, abro mão, desisto da minha inscrição. Se não houver mais um colega, solicito ser suprimido o intervalo.
Como o vereador estava inscrito e desistiu e não há nenhum outro colega inscrito, nós passamos... Ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu solicito, como não é colega, solicito ser suprimido o intervalo regimental. Ah, tá. Vou fazer o pedido. Antes de analisar o pedido, vereador, como eu não tinha observado aqui, por um erro meu, obviamente, eu vou anunciar antes o recebimento do requerimento 867, de autoria da deputada Maria Lúcia Amar, em congratulação ao aniversário do município, e também a resposta da Sabesp ao requerimento 79, que vai ficar disponível no portal de transparência da Câmara Municipal. Agora passo a analisar o pedido do vereador Dr. Alexandre e coloco em discussão o pedido dele de suprimir o intervalo regimental. Em discussão, o pedido do vereador Dr. Alexandre. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido, fica suprimido o intervalo regimental. Nós passamos, então, diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 3/2017, que dispõe sobre o manejo. Pois não, vereador? Solicita a retirada desse projeto por 3 sessões. Coloque em discussão, pedido do vereador Dr. Alexandre, em adiar por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2017 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica adiado por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2017. E, por extensão disso, as emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 saem da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 13/2017-L. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Solicito que seja adiado esse projeto por 2 sessões. Coloque em discussão o pedido do vereador Edmo em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2017-L. Em discussão, pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Edmo, fica adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2017. Discussão única do projeto de lei 2/2018-L, que institui o Outubro Rosa do município de Alumínio. Solicito ao secretário. Pois não, vereadora? A retirada desse projeto por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 2/2018-L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora. Fica adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 2/2018-L. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 3/2018. Denominação logradora. 2018. Discussão única do projeto de lei 15/2018. Discussão única do projeto de lei 16/2018. Discussão única do projeto de lei 17/2018. Discussão única do projeto de lei 18/2018. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 1 minuto, para a discussão das moções de número 5/2018 e 6/2018. Nada mais havendo tratar na presente, damos a menos por encerrar, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 58ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, tendo-se em vista as leituras realizadas da Bíblia Sagrada, de um trecho dela, de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também de um artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, ainda na sessão ordinária, passo diretamente à chamada nominal dos senhores vereadores, solicitando ao secretário doutor Alexandre que a faça. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Alexandre Amaral presente. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Bengala. Presente. Beto. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única da moção número 5/2018, em aplauso ao Centro de Referência de Assistente Social, CRAS, pela aprovação do projeto Alumínio em Cena, junto com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, que faça
a leitura da referida moção. Moção 5/2018. Moção de aplauso ao Centro de Referências de Assistência Social, CRAS, pela aprovação do projeto Alumínio em Cena, junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a Prefeitura Municipal de Alumínio foi contemplada com recursos financeiros no valor de R$ 119.574,20, proveniente do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinado a financiar o projeto intitulado Alumínio em Cena. A aprovação do projeto só foi possível graças ao empenho da equipe multiprofissional, coordenada por Liliane Conceição de Almeida, responsável do Centro de Referência de Assistência Social, juntamente com demais funcionários. Solicita ainda que, após a aprovação, seja encaminhada a cópia dessa moção à senhora Liliane Conceição de Almeida, para que seja remetida aos demais integrantes da equipe. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 26 de abril de 2018, Edmo Bofete, vereador, Meire Barbosa, vereadora, Geraldo Atleta, Beto, vereador, Renatinho Watanabe, Alexandre Amaral, vereador, Eduardo Delegacia, Bengala, Geraldo Atleta de novo, Enivaldo. Enfim, os 9 vereadores assinam a moção. Coloco em discussão a moção. Peço para discutir. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. A moção ao que me refiro aqui, a moção de aplauso, é a equipe do CRAS, liderada pela Liliane Conceição de Almeida. Evidentemente que é uma obrigação de todos, fazer o melhor de si, cada um na sua função. Mas o trabalho que ela desempenhou, juntamente com as demais equipes, o pessoal da cultura, o Fernando Kitagawa, juntamente com o pessoal do esporte, o professor Jaime, foi fundamental para o êxito desse projeto. A princípio, o projeto foi contemplado e recebemos a carta de captação. Eu não poderia deixar aqui também, senhor presidente, demais vereadores e o pessoal presente, de enaltecer aqui a disponibilidade do deputado estadual Fernando Cury. Como membro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, CONDECA, procurei por ele e ele prontamente colocou toda a sua equipe, sua assessoria, para que esclarecesse as possíveis dúvidas da equipe. E, não bastante, assim que recebemos a carta de captação, tivemos dificuldade em alavancar esses recursos perante as empresas locais e regionais. Diante da dificuldade, voltei a procurar pelo deputado Fernando Cury, que prontamente nos atendeu e fez a gestão, fez a alavancagem desse projeto para que fosse liberado diretamente do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então fica aí os parabéns aí ao pessoal do CRAS, mais uma vez aí a Liliane, com o professor Jaime, o Wagner Prestes e o Fernando Kitagawa, que fizeram um trabalho brilhante. São as minhas considerações, presidente. O vereador querendo fazer da palavra, solicito que seja feita a votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Vereador Beto. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Moção 5 segue aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção número 6. Moção número 6/2018. Moção de aplauso para a Polícia Militar de Alumínio, aos policiais militares Martins e Troiana e também aos policiais civis Reinaldo e Cláudio, da Delegacia de Polícia de Alumínio. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. A atividade policial é, na maioria das vezes, algo incompreendido por grande parcela da população que exige da entidade policial e de seus agentes um trabalho sobre-humano. Diariamente, saem os policiais de sua casa a fim de cumprir um mister do qual, por fim, acabamos por não dar o devido valor. Os policiais militares, civis e guardas municipais, nas cidades em que há essa corporação, expõem sua vida e integridade física na defesa do outro. Imaginar que não fazem eles mais que sua obrigação é disseminar uma onda de desamparo àqueles que cotidianamente expõem a própria vida para defender a sociedade e, acima de tudo, para atrasar o lado do ladrão. Dito isso, na sexta-feira, dia 4 de abril de 2018, a Agência dos Correios foi alvo de um assalto, no qual indivíduos armados fizeram refém as pessoas que ali estavam. Anunciaram o assalto que só não se concretizou em face da ação rápida dos policiais militares Martins e Troiano, com o apoio da Polícia Civil.
Outro ponto de destaque dessa ocorrência é o apoio da Polícia Civil, que, informada pela própria Polícia Militar do episódio que se desenrolava, incontinente diligenciou o local para que juntas e com maior força confrontassem os criminosos. Muito nos orgulha saber que em nossa cidade, polícia é polícia, ou seja, na hora que a sociedade necessita, ambas as instituições atuam firmemente e em conjunto em prol da comunidade. Nem sempre a polícia chega a tempo, isso é fato. Nem sempre o resultado é positivo, isso é outro fato. E quando as coisas não dão certo, o porrete desmoralizador daqueles que nada fazem e só sabem criticar, desce na cabeça dos policiais. Portanto, justíssimo que, ante uma incursão policial que prende 2 indivíduos armados e roubando, que reconheçamos o valor a quem a sociedade, de forma geral, apenas dá as costas. Da polícia só se lembra quem dela precisa. Então, que parte dessa casa de leis é a inversão do que já se tem, infelizmente, invertido. Comecemos nós a reconhecer o valor do trabalho policial. E, por essa moção, uma singela homenagem que se citam todos os policiais militares dessa cidade, reconhecidos em todas as suas mínimas ações diárias em prol da segurança pública, quer no patrulhamento preventivo, quer na atividade investigativa, quer nas ações de trânsito, quer nas atividades cartorárias. Como disse nesse texto, polícia é polícia. Por fim, ante o brilhante trabalho que ensejou a prisão de 2 criminosos que assaltavam o correio, tirando o convívio social quem nele não mereça estar, é que propomos moção de aplauso à Polícia Militar de Alumínio, aos policiais militares Rodrigo Martins dos Santos e Danilo Troiano dos Santos Pereira, à Delegacia de Polícia e aos policiais civis Reinaldo de Jesus Garcia e Cláudio Henrique Garcia. Solicito ainda que, após a aprovação, seja encaminhada a cópia dessa ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior, na pessoa de seu comandante, ao DEINTER 7, na pessoa do seu diretor, e ao 40º BPM-1 e a Delegacia de Polícia Seccional de Sorocaba para conhecimento. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 7 de maio de 2018, Eduardo da Delegacia vereador, Beto vereador, Renatinho Watanabe vereador, professora Meire Barbosa vereador, Alexandre Amaral vereador, Edmo Bofete vereador, Bengala vereador, Geraldo Atleta vereador, Enivaldo vereador. Lido, presidente. Coloco em discussão a moção 6, 2018. Eu peço a palavra. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Eu resolvi fazer essa moção aos policiais depois de ter compartilhado em rede social uma mesma homenagem, obviamente não com essas palavras aí, mas uma homenagem ao trabalho dos policiais. E o que, obviamente, em sua grande maioria, teve um consenso de entender que aquela ação era, sim, merecedora dos parabéns. E que aquilo não é uma ação a qual o policial, você não faz mais que sua obrigação. Que é algo que a gente escuta quando você acerta. Quando você acerta. Saindo de lá e vindo para cá, as coisas não são diferentes. Quem está no mandato sabe disso. Você corre, se vira nos 30, faz algo legal para caramba e você não fez mais sua obrigação. Agora, um buraco que passou batido, que se for analisar, a obrigação é da prefeitura, de quem lá trabalha, que faz essa parte do setor de obras, mas aí você já é o vagabundo, a pessoa que não merece estar onde está. E eu tenho uma facilidade maior de lidar com isso, porque venho do meio policial. Sou eu não tenho vergonha alguma de falar, meu primeiro emprego foi por concurso público, né? Tinha, acho que 19 para 20 anos quando foi aprovado nisso. E algumas palavras que ficam escritas aí é da veia policial que sai, aquela coisa de que polícia é polícia em qualquer situação. E é bem uma verdade isso daí. E é uma defesa que faço aqui do trabalho policial. Quando precisamos aqui, às vezes, a Câmara confrontar algumas atitudes, o fizemos, mas eu sempre mantive isso bem claro nessa questão. Não participo tão ativamente do CONSEG e já dei várias vezes minhas razões aqui, porque sendo vereador, é óbvio, a gente está preocupado e está sempre acompanhando as questões de segurança, sempre em contato com os comandos que chegam aqui nessa cidade. Diga-se, eu me recordo, um dia a portaria da CBA, quando era executada por funcionários da CBA, não era terceirizada ainda, tinha um contato amplo, tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil, algo que a gente nota que a terceira não faz. Já fica aqui um puxão de orelha e uma dica para a CBA dar uma olhada a isso. Porque quem trabalhava lá antes tinha compromisso com a comunidade, eram pessoas que já tinham todo um conhecimento com a delegacia. E hoje, por esse serviço terceiro, não que não tenha, mas às vezes tem gente que não tem, não é nem da cidade que trabalha aqui. Mas, enfim,
Eu me recordo que numa dessas estados ligaram na delegacia e falaram que tinha acabado de acontecer um roubo ali. E a gente trabalhava ali do lado, quase que na frente. E eu, sozinho, abordei o carro. Foi quando eu conheci o sargento Vieira, que chegava para comandar a Polícia Militar. O primeiro contato que tive com o sargento Vieira foi dando esse apoio. E vendo a situação que aconteceu na sexta-feira, no assalto do Correios, que seja o flagrante de 2 marginais, no sábado, eu recebi um WhatsApp e um chamado, obviamente não vou falar o nome da pessoa, que precisava da Polícia Militar no local. Eu sabia onde a pessoa morava, é área rural, segui para lá, cruzei com uma viatura da Polícia Rodoviária, que notando que eu era policial, já seguiu eu na diligência, só pediu para informar o que aconteceu, e 5 minutos depois, a Polícia Militar estava aqui. Quando eu liguei para o sargento Henrique, que é o comandante da Polícia Militar, ele acho que não se deu conta que ele não morava aqui, que não estava perto, ele falou, tô indo, em vez de falar que estava acionando os policiais para que eu fossem. Tô indo. Eu gravei muito bem esse tô indo dele aí, porque é o sentimento que é de quem é policial, e eu conheço bem isso daí. Então, quando eu vejo uma ação dessa, que é a segunda vez que prendem e libertam um refém aqui nesse Correio. É a segunda vez. Teve uma outra ocorrência, salvo engano, que foi o PM Welbs e o outro policial, que eu não vou me recordar o nome, peço desculpa, que fez. Vendo essa ação que ocorreu aqui na sexta-feira, eu não posso aceitar sob possibilidade alguma que aquilo é só obrigação. É também obrigação, mas não é só obrigação. Gente, a adrenalina que dá quando você vai para um confronto é enorme. Vai achar o policial que ele não vai com receio para saber o que ele vai encontrar ali dentro, não. Vai com receio, vai com medo, mas vai. Mas vai. E as pessoas que indicam, às vezes, aí você vê aí, principalmente quando tem abordagem de trânsito, apreensão de veículo e multa. Desce o malho na Polícia Militar. Poxa, mas isso também é obrigação. Eu não vejo ninguém falando, não, fez mais que obrigação. É também obrigação. O que está acontecendo, e que eu notei por essa postagem que fiz em rede social, é que a população tem se aproximado cada vez mais da polícia. Tem se aproximado, pode reparar lá, parabéns, orgulho, parabéns, 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 porque está de saco cheio do vagabundo, do cara que não quer nada, só quer enfiar o canhão na cara da pessoa e levar na mão grande. Então, puxa vida, que orgulho dos policiais militares e dos policiais civis, que dentro dessa divisão que tentam colocar entre as polícias, que nunca é benéfica à sociedade, pode se organizá-la de forma diferente, mas no final das contas não tem jeito. Quando a Polícia Militar saiu daqui, sabendo que o efetivo é baixo, e ligou para a delegacia, ambas chegaram juntos para a incursão policial. E quantas vezes a Polícia Civil, no cumprimento de mandado, porque faz um trabalho investigativo, não liga também para a Polícia Militar para apoiar? Na cidade pequena a gente pode falar que é um piloto e é algo que você vê que as polícias têm condição de trabalhar unidas. Aqui trabalha, por necessidade, mas trabalha. Uma com uma hierarquia militar, com fardamento, a outra sem essa hierarquia, mas também com uma hierarquia lá dentro, porque quem manda é o delegado, aí tem o escrivão e o investigador nos mesmos níveis. Eu vi assim, aconteceu isso na sexta, no sábado eu precisei desse apoio, porque o pedido era de socorro e nós seguimos para lá. Não tem muito tempo, o vereador Edmo, isso é uma parte engraçada, esqueceu que tinha deixado a casa aberta e me ligou, estava na faculdade. Já tinha passado o pedágio, quando me ligou, Eduardo, sabe o que eu lembrei? Acho que eu larguei a casa aberta, ele achou que tinha entrado lá. E a gente vem. Isso não é uma coisa minha, é qualquer policial. Primeira vez que eu prendi um traficante que dentro desse cara, falou, nossa, achei que você era escrivão. Eu falei, mas eu sou, mas posso te prender. Que polícia é polícia, é isso que eu falo. Guarda municipal, polícia militar, polícia civil, tudo polícia. Está todo mundo correndo atrás de uma coisa só, a polícia. Atrasar o ladro do ladrão, foi isso que eu escrevi ali. Fiz questão de colocar esse termo. E quando você vê atrasando o lado do cara, 2 sendo presos, é gostoso. Gostoso pra caramba. Entendeu? A hora que você vai para o plantão e que você vê que ali está um adolescente, está começando a vida, ou um jovem de 18 anos que tem 2 ou 3 passagens já, aí você sai daquele grau de estresse que você está, né, abaixa a adrenalina e você já pensa como ser humano. Eu, pelo menos, a vida toda pensei. Nunca defendi
na minha vida discurso de ódio, que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido preso. Não vou mudar disso daí. Se acontecer de uma incursão policial, tiver que ter esse confronto, é outra situação. Mas não é algo que eu, como policial, preguei. Sempre tive uma coisa dessa, um critério de humanidade em relação a essas coisas. E daí você soma, eu somo como positivo mais esse ponto. Não teve um disparo de arma de fogo aqui, num lugar que tem um adensamento de pessoas que circulam, mais um mérito do policial. Tem gente que acha o contrário, que não, que seria bom, não, eu acho que bandido bom é bandido preso. Se reformar o sistema prisional, fizer eles pagarem por tudo que eles consomem, eles trabalharem para a sociedade, fica melhor. Mas eu sempre vou defender isso. Porque eu não concordo com esse discurso de extrema-direita de que bandido bom é bandido morto. Então, essa ação dos policiais merece sim o reconhecimento da Câmara Municipal. Merece o reconhecimento da sociedade. A sociedade já demonstrou que faz esse reconhecimento. E falando com o comandante, porque eu não falei com os soldados, também não falei com o investigador, é o Sargento Henrique, o comandante, e não falei com os investigadores da Delegacia de Alumínio, liguei para o meu colega Leonardo, que estava lá, e ele passou os dados, o nome completo de todo mundo, alguns eu sabia de cor. E ele falava, Eduardo, pô, você não tem ideia, meu reconhecimento é o que a gente quer. É só reconhecimento. Precisa de reconhecimento. Isso é o que vai envolver esse meu policial a querer mais. A gente a querer mais. A delegacia a querer mais. As polícias se aproximarem. Como aqui sempre foi e nunca deixou de ser. Às vezes algumas coisas esfriam. Adoro ver a polícia militar dentro da delegacia de polícia, interagindo com a polícia civil. O resultado está aí. Ladrão preso. Então, parabéns à Polícia Militar como instituição, porque a homenagem segue à Polícia Militar como instituição. A gente quer entregar essa homenagem ao comando dela, que é, no caso, o Sargento Henrique. Aos 2 policiais que participaram, militares, da atuação, que é o soldado Troiano e o Martins. Martins, inclusive, mora aqui na nossa cidade. Né? É da comunidade, atleta, corre com o Geraldo, falou que está correndo muito mais que o Geraldo, inclusive. Aos policiais civis, o investigador Reinaldo, e ao irmão dele, Cláudio, que também é policial civil, os 2 trabalham na nossa unidade, e a delegacia de polícia. Polícia unida é polícia forte. Polícia forte é marginal preso. Preso. Que é o que a gente sempre gosta de ver, marginal preso. São as minhas considerações. Continua em discussão a moção 6/2018. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Ed Bubofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Vereador Beto. Aprovo. Vereador Enivaldo. Aprovo. Aprovado por 8. Não tem mais nada, né? Nada mais. Moção 6. Segue aprovada por 8 votos. E agora sim, nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.